Espiritismo, a caminho da luz. Estudando o Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Questões 01 a 1019. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Bom estudo. O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 8, da emancipação da alma. Êxtase. 439. Que diferença existe entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais depurado. A alma do estático é ainda mais independente. 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Sim, ele os vê e compreende a felicidade daqueles que os habitam. Deseja, por isso, lá permanecer, mas existem mundos inacessíveis aos espíritos que não são suficientemente depurados. 441. Quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente e não sente atuar nele o instinto de conservação? Isso depende do grau de pureza do espírito. Se vê sua posição futura melhor do que sua vida presente, faz esforços para romper os laços que o prendem à terra. 442. Se o estático ficasse abandonado a si mesmo, sua alma poderia definitivamente deixar seu corpo? Sim, poderia morrer. Por isso é preciso fazer voltar apelando para tudo que pode prendê-lo à vida na terra e, principalmente, fazendo-o compreender que, se romper a cadeia que o retém aqui, será a maneira certa de não permanecer onde ele vê que seria feliz. 443. Existem coisas que o estático pretende ver e que são evidentemente fruto de uma imaginação impressionada pelas crenças e preconceitos terrenos. Tudo o que vê não é, então, real? O que vê é real para ele, mas como seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, pode vê-lo à sua maneira, ou melhor dizendo, pode se exprimir numa linguagem apropriada a seus preconceitos ou às ideias em que foi educado, ou aos vossos, a fim de melhor se fazer compreender. É, principalmente, nesse sentido que ele pode errar. 444. Que grau de confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos? O estático pode, muito frequentemente, se enganar, principalmente quando pretende penetrar naquilo que deve permanecer em mistério para o homem, porque então revelará suas próprias ideias ou se tornará joguete de espíritos enganadores que se aproveitam de seu entusiasmo para fasciná-lo. 445. Que consequências se pode tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação à vida futura? É verdadeiramente a vida passada e a vida futura que o homem entrevê. Se estudar esses fenômenos, aí encontrará a solução de mais de um mistério que sua razão procura inutilmente penetrar. 446. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase
poderiam se conciliar com o materialismo? Aquele que os estuda de boa fé, sem prevenções, não pode ser nem materialista nem ateu. Dupla vista. 447. O fenômeno conhecido como dupla vista ou segunda vista tem relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso é a mesma coisa. O que achais de dupla vista é ainda o espírito que está mais livre, embora o corpo não esteja adormecido. A dupla vista é a vista da alma. 448. A dupla vista é permanente? A faculdade, sim. O exercício, não. Nos mundos menos materiais, os espíritos se desprendem mais facilmente e se comunicam apenas por meio de pensamento, sem excluir, entretanto, a linguagem articulada. A dupla vista é também, para a maioria dos que lá habitam, uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos e é também por essa razão que eles se manifestam mais facilmente do que aqueles que estão encarnados nos corpos mais grosseiros. 449. A dupla vista se desenvolve espontaneamente ou pela vontade de quem a possui? Mais frequentemente é espontânea, mas muitas vezes a vontade aí exerce um grande papel. Assim, por exemplo, em certas pessoas que se acham adivinhos, alguma das quais tem essas faculdades. Vereis que é exercitando a vontade que chegam a ter dupla vista, o que chamais de visão ou visões. 450. Há a possibilidade de se desenvolver a dupla vista pelo exercício? Sim, o trabalho sempre traz o progresso e faz desaparecer o véu que cobre as coisas. 450A. Essa faculdade tem alguma ligação com a organização física? Certamente, o organismo desempenha aí um papel. Existem, porém, organismos que lhes são refratários. 451. Por que a dupla vista parece ser hereditária em certas famílias? Semelhança dos organismos que se transmite com as outras qualidades físicas. Além disso, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação que também se transmite de uma para outro. 452. É certo que algumas circunstâncias provocam o desenvolvimento da dupla vista? Sim, a doença, a expectativa de um perigo, uma grande comoção pode desenvolvê-la. O corpo está algumas vezes num estado incomum especial, que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. 453. As pessoas dotadas da dupla vista têm sempre consciência disso? Nem sempre. Para elas é uma coisa totalmente natural. E muitos acreditam que, se todas as pessoas observassem o que se passa consigo mesmas, deveriam ser como elas. 154. Poderíamos atribuir a uma espécie de dupla vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão do que as outras? É sempre a alma que irradia mais livremente e julga melhor que sob o véu da matéria. 454A. Essa faculdade pode, em certos casos, dar a previsão das coisas? Sim, e também os pressentimentos, porque existem vários graus nessa faculdade e a mesma pessoa pode ter todos os graus ou apenas alguns.